dê o seu melhor aplauso ao Senhor. Dê o seu melhor aplauso a Ele. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Oh, aleluia. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Aleluia. Permaneça em espírito de oração. Daqui a pouco nós vamos levantar um clamor. Mas escute, quando Jesus foi falar sobre oração, Jesus disse: a oração é como uma viúva que vai até a presença de um juiz. Oração é como alguém que busca uma audiência com o Senhor do universo. A oração é algo muito especial. E o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja, ele diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos. Você não pode orar por orar. Você precisa ter uma causa para levar até o juiz. Você precisa ter uma causa para colocar diante dele. Nessa noite, qual é a tua causa? Você que me assiste, qual é a tua causa? O que moveria você nesta noite a entrar na presença do justo juiz e buscar justiça para a tua vida, buscar acerto, buscar conserto, buscar compensação, buscar o poder de Deus sobre a tua vida? Talvez você diga: pastor, eu estou bem. Então, se você está bem, pense e olhe ao teu redor. Será que não há alguém perto de você? Será que não há uma situação perto de você que precisa de uma intervenção sobrenatural? Então agora, nesse momento, com estas causas no teu coração, você vai se prostrar diante do justo juiz. Por esta causa, você se coloca de joelhos nessa noite. Por esta causa, você se coloca na presença dele agora. Ele está aqui para nos responder. Comece a orar, comece a falar com o Senhor nesse momento. Pai querido, nós estamos na tua presença e nós cremos, meu Deus, que o teu poder nos é favorável nesta hora. Nós cremos, meu Deus, que esta é a hora da resposta, que esta é a hora do teu mover, que esta é a hora que o Senhor vai nos ouvir, que o Senhor descerá em nosso favor. E nesse momento, Senhor, nós estamos aqui por esta causa. Nós oramos, meu Deus, agora em favor de tantas pessoas que precisam, ó Pai querido, de um toque teu. Pessoas que nesta noite precisam do teu favor. Pessoas que nesta noite precisam da tua intervenção sobrenatural sobre pessoas, sobre circunstâncias. Meu Deus, nós oramos agora, Senhor, estende a tua mão e toca-nos. Vem, meu Deus, agora em cada vida. Vem, Senhor, agora em cada lar aqui representado. Nós te convidamos, Senhor, para dentro da nossa luta. Nós te convidamos para dentro da nossa batalha. Ouve, Senhor, o nosso clamor. O Senhor conhece cada uma das necessidades que estão agora sendo colocadas diante do Senhor nesta audiência de oração. Meu Deus querido, o Senhor é Deus provedor. O Senhor agora move a tua mão, ó Pai, e libera, meu Deus, o teu poder. Abre portas, Senhor, move pessoas, move papéis. Meu Deus, que o teu poder sobrenatural possa mudar a nossa sorte. Eu oro em nome de Jesus por reviravoltas. Eu oro em nome de Jesus por mudança de cenários. Eu oro em nome de Jesus para que aquele não torne-se um sim. Eu oro em nome de Jesus para portas que se abrem agora na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, ó Pai. Que nenhuma justiça fique retida nos céus, mas que a tua justiça venha agora e que a tua justiça nos toque.
Pai querido, nós não concordamos com a enfermidade, nós não concordamos com a doença, Senhor, porque Jesus já levou lá no madeiro, lá no seu corpo, toda a enfermidade, toda a doença, toda a dor, todo o sofrimento, e por suas pisaduras nós já fomos sarados. Essa, meu Deus, é a tua lei espiritual, e esta lei não pode ser quebrada. Por isso, Senhor, toda enfermidade no nosso corpo é ilegal, Senhor. Toda enfermidade no nosso corpo é uma injustiça, Senhor. E nós, por esta causa, oramos agora por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão hospitalizados. Colocamos a vida do Dimas diante do Senhor, que teve um infarto. Colocamos a vida de pessoas que ainda estão lutando contra o Covid-19. Senhor, estas enfermidades, elas são ilegais, e portanto nós mandamos embora em nome de Jesus. Nós declaramos uma palavra de cura, porque a tua cura é a tua justiça na nossa vida. A tua cura, a tua saúde é a tua justiça se realizando nos nossos corpos, ó Pai. Em nome de Jesus também, Senhor, nesse momento, como igreja, nós nos colocamos em pé. Nós nos colocamos em pé, Senhor, como cidadãos do reino de Deus, como cidadãos do teu reino, Senhor. Nós conhecemos os nossos deveres, e como cidadãos do teu reino, nós também conhecemos os nossos direitos, aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que é direito nosso, Senhor. E Pai querido, é baseado na tua palavra, é baseado na revelação da tua justiça na nossa vida, que nós repreendemos toda a ação do inferno contra nós, porque está escrito, Senhor, que o maligno não pode nos tocar. Está repreendido, Senhor, toda área que o inimigo vem, toda área que o inimigo tenta tocar, nós repreendemos agora. Que caia por terra, Senhor, toda ferramenta do inimigo preparada contra a nossa vida. Em juízo hoje, nós condenamos toda língua que se levanta contra a nossa vida. Em juízo é condenada, toda armadilha é quebrada e desfeita. Por um caminho o inimigo vem contra nós, por 7 caminhos ele foge, porque esta é a tua palavra, e na autoridade do nome de Jesus, repreendemos agora todo o mal e mandamos embora da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante bem alto as suas mãos. Espírito Santo, sopra nesse lugar, sela-nos debaixo dessa oração, sela a nossa causa diante do Senhor, sela, Senhor, a nossa vitória. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Fala conosco, ministra-nos hoje, Senhor. Enquanto a tua palavra é pregada, vai falando no nosso íntimo, vai nos movendo. Nós te damos liberdade nesse lugar, e porque cremos que o Senhor sempre nos responde, é que antes de ver a realização do milagre, mas olhando ela pela fé, é que nós te glorificamos, te louvamos, te aplaudimos, te agradecemos agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, a vitória já é nossa, a cura já é nossa, a bênção já é nossa. Obrigado, Senhor, a resposta já é nossa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Você pode se assentar. Aleluia, que bênção, que bênção, que bom estarmos reunidos mais uma vez na presença do Senhor. Hoje eu quero trabalhar com você um tema. Se você estiver anotando, anote aí, escreva aí: Deus fará justiça para você. E nós vamos falar um pouquinho sobre justiça. Pergunta aí para quem está do seu lado: o que é justiça, irmão? Agora dê a sua melhor resposta aí para ele. Pensa um pouquinho, responde aí. O que é justiça para você? Glória a Deus. Olha para cá um instante. Nós vamos falar um pouquinho sobre este aspecto do reino de Deus, justiça.
E vamos falar um pouquinho sobre este atributo de Deus. Deus é justo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela um Deus justo, um Deus que ama a justiça, que ama a retidão, que ama as coisas certas, que ama o correto, que ama o que é bom. O nosso Deus é justo, o seu reino é um reino de justiça, e os seus filhos são os filhos da justiça. Nós devemos caminhar em justiça, nós devemos desejar a justiça e nós devemos trabalhar pela justiça. Isso é muito bom, isso é muito lindo, mas precisamos admitir que nós habitamos num mundo cheio de injustiças. Sim ou não, irmãos? Nós habitamos num mundo cheio de coisas erradas. E as injustiças não estão muito longe de nós. Talvez, se você olhar atentamente para aquela pessoa do espelho, você vai encontrar ali um injusto. Porque se formos honestos, nós vamos entender que a primeira fonte de justiça, mais perto de nós, somos nós mesmos. Muitas vezes nós somos injustos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Nós podemos pré-julgar, nós podemos julgar precipitadamente, nós podemos agir julgando pela aparência. Muitas vezes, se olharmos atentamente, e veja bem, essa é a primeira de 3 fontes de injustiça. Diga assim: a primeira sou eu. Pastor, tem remédio para isso? Tem remédio quando eu percebo que a primeira fonte de injustiça sou eu? Claro que tem. Primeira coisa que você tem que fazer, se você não fez ainda, é entregar a sua vida para Jesus Cristo, é entregar a sua vida a Deus, é receber Jesus como teu Senhor e Salvador, é nascer de novo, porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós cremos em Jesus, quando nós pedimos para que Ele venha entrar na nossa vida, Ele vai operar dentro de nós um milagre chamado novo nascimento. Esse milagre é o Espírito Santo que opera dentro de nós, e a Bíblia diz que quando este milagre começa a agir dentro de nós, a natureza santa e justa de Deus, ela é plantada no nosso coração. Preste atenção, meu irmão, porque você tem que compreender isso. Muitas pessoas, em muitas igrejas, se tornam crentes de nome, se tornam crentes por adesão, sem conversão, se tornam crentes por frequentar as igrejas, sem ter nascido de novo. Isso é uma tragédia, e essa é a causa pela qual muitas pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãs, agem de uma forma que nos envergonha, porque na verdade são pessoas que não nasceram de novo, são pessoas que não receberam a natureza santa e justa de Deus dentro delas. Elas aprenderam a cantar os cânticos, elas decoraram versículos bíblicos, elas frequentam os cultos e elas se vestem como cristãos, mas na verdade é só aparência, porque por dentro elas não nasceram de novo. Pastor, o que acontece quando alguém nasce de novo? Vou dar um exemplo só, para a gente poder seguir com a mensagem. Um exemplo só. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Jesus foi até a casa daquele homem. Aquele homem era um cobrador de impostos e era um homem desonesto. E num determinado momento ele foi tão tocado pelo amor do Senhor Jesus. Ele passou por uma experiência naquele momento de salvação, e a Bíblia diz que ele se levanta no meio de todos, e ele diz assim: Jesus, se eu defraudei, se eu roubei, se eu enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que está acontecendo ali? Quando você nasce de novo, quando você é salvo, você vai ter um desejo de acertar o que está errado na sua vida. Você vai ter um desejo de agir com justiça.
É por isso que quem se converte, se roubou, restitui, devolve. É por isso que quem se converte, se feriu, se magoou, vai atrás, vai pedir perdão, vai se humilhar. É por isso que quem se converte, acerta a sua situação. Eu não quero mais viver juntado, amaziado. Não, meu amor, vamos lá no cartório, eu vou te assumir, eu vou dar o meu sobrenome para os meus filhos, eu nasci de novo. Está entendendo, irmãos? Ah, pastor, eu me converti, mas eu não tenho esse desejo. É porque você não nasceu de novo. Simplesmente isso. Não adianta eu ficar te forçando, alguém te forçar, para você agir como justo, se você ainda não é justo. O que eu posso dizer para você nessa noite, é que se você não tem o puro desejo de acertar a tua vida, de colocar tudo em ordem, então, meu irmão, eu só posso dizer uma coisa para você: busque o novo nascimento. Busque o novo nascimento, busque essa experiência de Zaqueu, essa experiência de tantos outros, que vai fazer você querer acertar a sua vida, que vai fazer você querer andar em justiça, quando a fonte de injustiça sou eu preciso me arrepender, e eu preciso me consertar. Amém, queridos? Segunda fonte de injustiça, é quando outros fazem injustiça contra nós. Quantos aqui já foram vítimas de injustiças? Todo mundo. Em algum momento você já foi enganado. Em algum momento você já foi rejeitado, abandonado. Em algum momento você já passou por injustiças que outros causaram na sua vida. Você pode ter trabalhado muito para alguém e aquela pessoa não ter reconhecido. Você pode ter ajudado muito uma pessoa, e quando você precisou de ajuda, ela não estava nem aí para você, ela foi injusta com você. Pessoas, os outros, são frequentemente fontes de injustiça na nossa vida. A boa notícia é que você não tem que ficar amargurado com isso. Você não tem que ficar procurando vingança. Você não tem que desenvolver rancor no seu coração. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Você tem que entender que é Deus quem fará a justiça na sua vida. Se você estiver esperando justiça dos homens, você está olhando para o lado errado. Pare de olhar para baixo e comece a olhar para cima, porque se você é um filho de Deus, a tua justiça virá dos céus, não virá da terra. A tua justiça virá de Deus, não foi daquela pessoa que te feriu. Então pare de olhar para aquela pessoa e comece a olhar para o justo juiz, comece a olhar para aquele que fará a justiça na tua vida. Deus ama fazer isso, Deus ama acertar as coisas, meus irmãos. A terceira fonte de injustiça é quando a vida nos prega algumas peças. Não é tua culpa, não é culpa de ninguém. Acontecem injustiças. Eu quero ver um caso com você. João capítulo 9, verso 1, abra lá. João capítulo 9, a partir do versículo 1. Vamos ver o que acontece aqui. Diz a palavra: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Meu irmão, para aí no versículo 1. De quem era a culpa dessa cegueira? Era dele? Será que ele fez alguma coisa para nascer cego? Meu irmão, não dá. Ele já nasceu cego, a culpa não é dele. Será que a culpa é dos pais dele? Também não. Nenhum pai, nenhuma mãe desejaria isso para um filho. Mas a Bíblia diz que esse moço, esse homem, ele era cego de nascença. Esse tipo de coisa acontece conosco o tempo todo também. Quantos de nós já nascemos com algumas dificuldades de nascimento? Quantos de nós já vivemos situações que estavam completamente fora? Eu lembro tempos atrás, quando houve inundação aqui em Itupeva, algumas pessoas perderam tudo. De quem é a culpa, meu irmão? Não dá para ficar procurando culpado.
Quando passou aquele pé do vento de que destelhou tantas casas e alguns irmãos, infelizmente, perderam algumas coisas, de quem é a culpa? Quando caiu aquela chuva de granizo e alguns perderam lá o carro, acabou com tudo, de quem é a culpa, meu irmão? Você não pode se culpar porque a culpa não é tua. Você também não pode culpar ninguém, porque ninguém aqui na terra é culpado. Algumas injustiças acontecem simplesmente porque você está numa vida, e a vida nesse mundo é uma vida cheia de injustiças. E é o que está acontecendo com esse moço. Jesus olha para alguém que está numa situação difícil, cego de nascença, iletrado, pobre, mendigo. E olha o que acontece, verso 2. E os seus discípulos, os discípulos de Jesus, perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Para um pouquinho de novo, porque aqui você tem, em primeiro lugar, uma imensa insensibilidade por parte dos discípulos. Fala para quem está do seu lado: o homem era cego, mas não era surdo. Você já imaginou, Biel, entrar aqui um cego de nascença e sentar aqui na primeira cadeira? Ele é cego, mas não é surdo. E daqui a pouco entram 3 pastores e ficam do lado dele, porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, eram os tops. 3 pastores do lado do cego, e um olha para o cego e fala assim: você viu que esse aqui é cego? É de nascença. A culpa é dele ou é a culpa dos pais dele? Quem é o culpado? Fala de novo para quem está ao teu lado: ele era cego, mas não era surdo. Gente, que indelicadeza, que falta de sensibilidade ao lidar com alguns problemas. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós somos assim. É muito fácil você julgar a condição dos outros, é muito fácil você tentar explicar a dor dos outros, se você não passou por ela. É muito fácil você ser rápido e dizer: é por isso, é por aquilo. Meu irmão, pare de julgar os outros, pare de apontar o dedo. E eles começaram nesse lenga-lenga. Será que ele é o culpado? Será que são os pais dele? E eu gosto muito do que acontece seguinte, verso 3, coloca para a gente. Respondeu Jesus. Eu amo Jesus, queridos. E eu amo Jesus por causa dessas respostas. Jesus, vendo aquela situação vexatória, Jesus entra na conversa e fala assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Você consegue imaginar? Aquele cego estava assim: puxa, minha vida só dá errado, todo mundo me engana, todo mundo me passa para trás, tudo dá errado na minha vida. Será que a culpa é minha? Estou falando com você que já pensou isso. Será que tem algo errado comigo? Será que Deus me escolheu para ser um fracassado? Será que foram os meus pais, alguma coisa na minha genealogia? Aqueles pastores estavam reforçando o que havia de pior dentro do coração daquele cego. Mas eu amo Jesus, porque Jesus vem e muda tudo. Jesus fala assim: olha, esse homem não é assim porque ele pecou, é assim porque ele é um escolhido. Você já imaginou? Agora fala para quem está do seu lado: graças a Deus ele não era surdo. Porque agora olha o que o cego está escutando: o quê? Eu sou um escolhido. Ele é um escolhido. Ele não é um escolhido para ser cego, ele é um escolhido para que nele se manifeste as obras de Deus. Ele não é um escolhido para o fracasso, ele é um escolhido para a vitória. Ele não é um escolhido para a enfermidade, ele é um escolhido para a cura. Ele não é um escolhido para ser um testemunho, mas para ser um testemunho de vitória na terra. Eu fico imaginando como o coração desse homem saltou por dentro, quando ele começa a ouvir as palavras de Jesus. E preste atenção, meu irmão, porque esse é o meu ponto de partida para você nesta noite. Talvez você esteja se deprimindo por algo que aconteceu na tua vida. Talvez você não tenha tido uma infância muito legal. Você pode ter sido abandonado ou rejeitado pelos teus pais. Você pode ter sido abandonado pelo teu cônjuge.
Você pode ter sido demitido injustamente. Talvez você tenha uma enfermidade congênita, algo que você fala, isso aqui não, de quem que é a culpa, Deus? E você está fazendo as perguntas erradas. A culpa não é sua, a culpa não é dos teus pais. Deus quer que você entenda, você está assim, porque em você vai se manifestar a glória de Deus. Você tem que parar de olhar para o teu passado, as origens do teu problema, e você tem que olhar para Jesus e saber que Ele tem a solução para você, que Jesus vai transformar a tua vida, e que Jesus vai transformar o teu futuro. Você não é o que te aconteceu. Pastor, tentaram me abortar. Pastor, eu fui abusado. Você não é o que te aconteceu. A tua identidade não é o que te aconteceu. Você é um filho do Deus vivo. Você é filha do Deus vivo. Você é destinado para a glória. Você tem um futuro em Deus. Deus tem um plano poderoso na tua vida. Você não é o que te aconteceu. Você é o que Deus vai fazer com você. A tua identidade não está na tua realidade. A tua identidade está em Cristo e na obra dele na tua vida. Segunda coisa, você não é o que falam de você. Você precisa ouvir isso. Você não é o que os homens falam de você. Você é o que Deus fala de você. Os homens podem estar falando coisas erradas a teu respeito. Os homens podem estar focados, tentando encontrar os teus erros, tentando encontrar as tuas falhas, tentando dizer onde você erra. É isso que os discípulos de Jesus estão fazendo. E você vai errar se você começar a acreditar que a tua identidade é aquilo que falam de você. Você quer saber quem você é? Vá até a palavra de Deus e descubra o que Deus fala a teu respeito. Diga assim: a palavra de Deus é o meu espelho. Amém? Você quer conhecer você? Vá até a Bíblia. A Bíblia apresenta você para você mesmo. A Bíblia diz quem você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é amado por Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você tem que saber quem você é. Você não é o que dizem de você. Eu creio que Jesus apaziguou o coração daquele homem. Verso 4, em seguida: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus está falando, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Verso 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Isso é poderoso demais. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, ele lavou-se e ele voltou vendo. Esse milagre, queridos, é tão especial porque é o único milagre na Bíblia que Jesus faz lama, faz barro. Jesus pega o cuspe dele e Jesus faz uma lama, porque Jesus é Jesus, não vai querer fazer isso por aí, tá bom? Pastor, estou autorizado a sair. Eu lembro de uma história de um irmão, uma igreja muito avivada, estava num avivamento, pessoas começaram a cair no poder e tanta unção, e os diáconos reuniram, enquadraram o pastor e falou: pastor, está muito avivada a coisa aqui, está um reteté, está muito estranho. E o pastor falou: meus irmãos, eu não comecei ainda a cuspir no povo, vocês já estão reclamando, mas não precisa cuspir em ninguém. Você tem que entender por que Jesus fez isso. Jesus faz um barro e aplica nos olhos. Esse milagre é especial e único em toda a Bíblia, porque o homem foi formado do barro da terra, amém?
foi um milagre criativo. Aqui Jesus é o único lugar da Bíblia que Jesus, imagina Jesus invocando de novo ali o poder da criação. Jesus faz um barro, Jesus unta, é como se Jesus tivesse falado, esse barro aqui, ó, ele vai se transformar naquilo que não existe aí dentro. Jesus está usando um poder na vida deste cego que ele não usou em nenhuma outra pessoa. Jesus podia ter curado ele impondo as mãos, Jesus podia ter feito de muitas formas, mas de fato, depois de todo aquele quadro, depois de ver toda aquela injustiça, depois de ver toda aquela situação, Jesus decide fazer algo diferente na vida daquele homem, porque Deus é maravilhosamente justo. E aí ele faz um milagre criativo. Aquele homem, só que a hora que Jesus fala, vai até o tanque e se lava. E ele foi, se lavou e voltou. Meu irmão, todo milagre tem a minha parte e a parte de Deus. O cego teve que ir até o tanque, o cego teve que se lavar, mas quando ele obedeceu, quando ele fez o que devia, ele recebeu o que Jesus havia prometido. Diga assim: quando eu faço o que eu devo, eu recebo o que me foi prometido. Diga de novo: quando eu faço o que eu devo, eu recebo o que me foi prometido. Amém? É assim que o Senhor trabalha na nossa vida. E agora aquele homem que estava numa situação de injustiça, aquele homem que estava num quadro de miséria, um homem que não tinha perspectiva, um homem que não tinha futuro, agora ele se transformou no milagre ambulante. Se você seguir lendo, eu não vou ler agora, mas se você seguir lendo em casa, todos se admiraram, todos se espantaram, todas as pessoas que discriminavam aquele homem, todas as pessoas que o chamavam de cego, agora não é um cego, agora ele é um milagre. Deus trará justiça sobre a tua vida, meu irmão, se você ficar firme, e esse é o ponto, se você tiver uma boa atitude, Deus trará justiça para a sua vida. Olhe para cá, a palavra de Deus revela um Deus de justiça. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus vai revelando um Deus que ama acertar as coisas que estão erradas. A primeira injustiça do mundo aconteceu lá no Éden, quando a serpente enganou o primeiro casal. E agora o primeiro casal pecou, agora eles estavam afetados pelo pecado, por uma natureza pecaminosa. E lá no Éden, Deus vem até Adão, até Eva, e ali no Éden, o Senhor já prometeu que faria justiça. O Senhor entendeu o que aconteceu, sabia o que tinha acontecido, e o Senhor então libera uma palavra no Éden. Ele sabia que o inimigo tinha ferido o homem, e ele diz assim: fique tranquila, Eva, a serpente te enganou, mas eu sou justo. Da semente da mulher, um dia, nascerá um, que pisará a cabeça da serpente. Ela te feriu no calcanhar, nós vamos feri-la na cabeça. Jesus foi profetizado no Éden, como a justiça de Deus para uma humanidade ferida pelo pecado, porque Deus é justo. E de fato Jesus veio morrer na cruz por nós, Jesus veio propiciar o perdão dos pecados, Jesus veio vencer Satanás na cruz do Calvário. Ali Satanás foi derrotado, porque Deus é justo. E quando você começa a ler as páginas da palavra de Deus, você vai perceber que Deus vai intervindo na vida de homens. Quem lembra da história de Isaac? Morava numa terra sem água. A Bíblia diz que ele era justo, ele era um homem de Deus. Ele então vai e cava um poço, num lugar onde outros já tinham cavado e não tinha água. Mas a bênção de Deus estava sobre Isaac, como está na tua vida também, amém? Onde você cavar o teu poço vai dar água, em nome de Jesus, amém? E quando ele cavou, ele achou água. Mas quando ele achou água, os vizinhos fizeram questão naquele poço. É muito provável que queiram entulhar os teus poços também. Sabe o que Isaac fez? Isaac falou: não vou brigar não.
vou cavar outro poço. Cavou outro poço, deu água. Os vizinhos foram brigar por aquele outro poço. Ele falou: não tem problema não, vou cavar outro poço, num lugar que não dava água. Cavou outro poço e deu água. E os vizinhos então entenderam, procuraram Isaac e disseram: olha, a gente percebeu que a bênção de Deus está com você, nós não queremos mais briga com você, porque a gente cava poço e não acha água em lugar nenhum, e você, aonde cava, tem água. Sabe por que isso, irmãos? Uma das formas de Deus fazer justiça na sua vida é mostrar a diferença que há por você buscar a Deus. Preste atenção. Uma das formas, você não precisa brigar com ninguém, você não precisa discutir com ninguém. Fala para quem está do seu lado: eu apenas vou ser muito abençoado. Diga isso para ele. Você está entendendo? Você não precisa perder tempo amaldiçoando ninguém, brigando com ninguém, você apenas seja abençoado. Continua cavando o teu poço e recebendo muita água, continua cavando o teu poço e sendo muito abençoado, e um dia até os teus inimigos vão reconhecer. Essa foi a oração de Davi no Salmo 23, ele falou assim: Deus prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, inimigos. Aquela mesa não está no céu. Quando eu chegar no céu, Deus vai preparar uma mesa. Não, no céu você não tem inimigo. Preste atenção, essa promessa é para você hoje, essa promessa é para você na terra, essa promessa é para você nesses dias. Deus está dizendo: eu vou preparar uma mesa para você, meu filho, minha filha, e os teus inimigos vão ser garçons ainda. Aleluia. Eles vão ver eu te abençoando. E essa é uma das formas de Deus fazer justiça. Só que escute, eu vou repetir: Deus faz justiça quando nós temos uma boa atitude. A atitude do Isaac foi boa. Cuidado com as atitudes que você tem. Não queira se vingar. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 30, projeta para nós, Hebreus 10, 30. Olha onde as pessoas muitas vezes tropeçam, olha onde as pessoas muitas vezes afastam a bênção de Deus. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Sabe o que está escrito aqui? Nós conhecemos o Deus que disse: a mim pertence a vingança. A tua vingança não é tua, deixa na mão de Deus. Ele diz: eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Sabe o que esse texto está dizendo? Não queira se vingar de ninguém, não pague o mal com o mal. Eu imagino o cego, agora que foi curado, Fernando, chama aqueles 3 discípulos lá que eu quero, agora estou enxergando, vocês me pagam, agora eu quero saber que você falou mal da minha mãe. Quem é dessa época na escola, né? Passa, aqui é sua mãe, pisa aí para você ver, né? Minha mãe, né? Falou mal da minha mãe, agora eu vou pegar você na saída. O cego não precisou fazer isso, querido. O cego entendeu que quem nos julga é o Senhor. Preste atenção, a tua causa está nas mãos de Deus. Alguém te enganou? Coloca na mão de Deus. Alguém fez mal para você? Coloca na mão de Deus. Deus vai acertar as coisas, Deus vai retribuir. Deus tem muito mais para derramar sobre a tua vida. O nosso problema é que muitas vezes nós temos uma lista, já falei sobre isso aqui. O Felipe fez coisa errada para mim, vou colocar ele na minha lista. O Felipe me deve. Quem já escutou aquela frase: fulano me paga? Você já até disse, né? Você já até disse: fulano me paga. Quando você fala assim, fulano me paga, você acabou de colocar o fulano na sua lista de pagamentos. Você fala assim: olha, um dia esse cara vai ter que me pagar. Se você manter essa atitude, pode acontecer de passar a vida inteira e você não receber, porque ele já te enganou, ele vai continuar te enganando muitas vezes. Mas se ao invés de falar isso, você disser assim: Deus, o Felipe não precisa me pagar, que o Senhor traga justiça na minha vida. Nesse momento, você entra na folha de pagamento de Deus.
Aleluia. Nesse momento, você não precisa mais esperar que o Felipe te pague. Agora você vai esperar que Deus te recompense. E é muito diferente, meu irmão. Dá um exemplo, José. José foi vendido como escravo pelos irmãos. José podia ter colocado os irmãos na folha dele, vão me pagar. Não fez. José foi acusado por uma mulher de ser um estuprador. Foi preso por isso. Ele podia ter colocado aquele casal na lista dele, mas ele também não fez isso. José adivinhou o sonho de um funcionário do Egito, que depois que saiu da cadeia, esqueceu dele. José podia ter dito, esse cara me paga, mas José não fez isso. E por que ele não fez isso? Ele entrou na folha de pagamento de Deus. Entrou lá. Deus olhou e falou, olha, preciso pagar José, preciso recompensar esse rapaz. E os juros foram se acumulando. E na hora certa, Deus agiu. E quando Deus agiu, José se tornou o governador de todo o Egito. Ele ainda alimentou os seus irmãos. Ele ainda alimentou Potifar e a mulher dele. Ele ainda alimentou o funcionário que esqueceu dele na prisão. Por quê? Porque Deus o abençoou e o prosperou demais. Fala para quem está do seu lado, entre na folha de pagamento de Deus. Pare de querer cobrar a dívida dos outros. Deixa que Deus vai te pagar. Deixa que Deus vai resolver. Jacó, essa família foi muito tumultuada, né? Jacó vai trabalhar para o tio e se apaixona. Ai, Raquelzinha, coisa linda. Quero casar com ela. Foi falar com o tio, que era o pai dela, e falou, olha, eu quero casar com a Raquel. E ele falou, tudo bem, trabalha para mim 7 anos, que eu te dou como esposa. A Bíblia diz que o Jacó, ele trabalhou de tal maneira, gente, com tanto amor, né? Muito apaixonado, ou muito burro, mas trabalhou. Trabalhou com todo o coração, e a Bíblia diz que Deus enriqueceu Labão por amor a Jacó. Na hora do casamento, quando ele se casa, que ele vai ver, né? Meu Deus, não é Raquel, é a irmã dela. O tio o enganou. Ele vai então no tio e fala, você me enganou, e o tio diz, ah não, mas essa aqui você tem que trabalhar mais 7 anos. Ele podia brigar, ele podia fazer um monte de coisa, mas ele disse, e é isso que nós temos que fazer. Ele deixou para Deus resolver. Ele trabalha mais 7 anos, então finalmente ele se casa com aquela amada. E o tio Labão agora era muito rico, muito próspero. Então agora ele vai ajustar um salário. O Labão fala assim, olha, eu tenho uma ideia. Eles entram num acordo. Vamos fazer o seguinte, toda ovelha listrada ou malhada que nascer, Jacó, é sua. E toda ovelha que for inteiramente branca, inteiramente negra, inteiramente marrom, sei lá o que for, é minha. Tudo bem? Tudo. Aí o Labão vai lá de noite e retira do rebanho todas as listradas e todas as malhadas. Diga injustiça. Porque não era para nascer mais nada desse jeito. Jacó vai no dia seguinte. O que você faria se você fosse no dia seguinte e constatasse isso? Eu peço a conta, eu chuto o balde, eu não entro mais nessa empresa, eu vou deixar esse casamento, eu saio dessa igreja. Jacó pensa com ele, vou botar isso na folha de pagamento de Deus. E ele continua servindo. Sabe o que aconteceu? Quando chegou a temporada das ovelhas darem cria, só nascia malhada, só nascia ovelha listrada. O Labão viu aquele rebanho multiplicando do lado de lá. Então o Labão vai e muda o salário. Não, vamos mudar agora. Tudo bem que você já está com todas essas, mas agora eu decidi que a regra vai ser diferente. Porque eu estou vendo que está nascendo muita listrada malhada. Então toda listrada e malhada a partir de hoje é minha. Tudo bem? Tudo bem.
Sabe o que começou a acontecer a partir daquele momento? Você já sabe. Sabe por quê? Porque Jacó estava na folha de pagamento de Deus. Deus vai fazer justiça na tua vida. No tempo certo, Deus vai fazer justiça na tua vida. Tudo aquilo que foi roubado será restituído. Deus transforma vergonha em dupla honra, diz a palavra. Dupla honra, diz a palavra. Ele tira as cinzas e Ele te coloca uma coroa sobre você, diz a palavra. Ele restitui os anos que foram consumidos, diz a palavra. Está escrito que o choro pode durar uma noite, mas preste atenção, se você está vivendo uma noite de injustiça, a alegria vem no amanhecer. Vai amanhecer na tua vida. Vai amanhecer, querido. Jó perdeu tudo, você conhece a história. Jó ficou se perguntando, será que eu fiz algo, mas eu não fiz. Mas no auge da sua dor, quando Jó tinha perdido tudo, ele faz uma coisa tão linda. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre toda a terra. Eu não posso ver agora, eu estou num momento de injustiça. Eu fui roubado, eu perdi a saúde, perdi meus filhos, mas eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu não vejo, mas Ele vive. Eu não vejo as suas obras, mas Ele vive, e Ele vai se levantar, Ele vai acertar a minha situação. E quando chegou o momento, a Bíblia diz que Jó recebeu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é justo. Diga: Deus é justo. Fala para quem está do seu lado: Deus é justo. Jó não ficou amargo como alguns ficam. Jó não ficou reclamando como alguns reclamam. Não, querido. Deus é justo. A Bíblia fala de um homem de Deus chamado Mardoqueu, tio da Esther. E naquela época, no reino que eles habitavam, havia um primeiro-ministro. Tem ministro que é problema, né, gente? Havia um primeiro-ministro chamado Amã. E aqui, o primeiro-ministro, o Amã, ele odiava os judeus. Então, ele fez uma lei para desarmar o povo judeu. E ele fez uma lei para perseguir o povo judeu. E o Amã sabia que o Mordecai, o tio da Esther, era judeu. Então, ele preparou uma lei para que os judeus fossem perseguidos. Só que o Mordecai, ele decidiu que ele mesmo mataria o Mordecai. E ele mandou construir uma forca para matar o Mordecai. Está no livro de Esther. Eu não vou ler porque o tempo não permite. Mas resumindo a história, Mordecai, Esther e os judeus oram e buscam em Deus, no justo juiz. O justo juiz intervém na terra, toca no coração do rei. Os judeus são defendidos daquela lei, graças a Deus. E no final da história, o rei descobre a trama daquele primeiro-ministro Amã. E quando ele descobre que o Amã é um homem do mal, alguém fala assim para o rei: ô rei, inclusive o Amã mandou fazer uma forca para enforcar o Mordecai. O rei falou: ah é? Pois então matem o Amã enforcado na forca que ele fez para o Filho de Deus. Você não precisa se vingar. Deus é a tua justiça. E a forca que fizerem para você, deixa o pessoal se enroscar nela, porque você não vai cair naquilo. Amém, querido? Deixa Deus ser a tua resposta. Deixa Deus ser Deus vai trazer justiça para a tua vida. Você tem que crer nessa verdade, meu irmão. Mas por que as pessoas tropeçam? Ah não, agora eu vou ficar com raiva. Eu vou ficar com raiva do Amã. Eu vou ficar com raiva do chefe que me persegue. Eu vou ficar com raiva do cônjuge que me abandonou. Eu vou ficar com raiva do vizinho que jogou lixo no meu quintal. Eu vou ficar com raiva do irmão que falou mal de mim. Quando você permite que a amargura entre no teu coração, você bloqueia a justiça de Deus na tua vida. Porque assim,
Só duas pessoas podem estar trabalhando na tua vida por justiça, ou é você, ou é Deus. Se você trabalhar, Deus cruza os braços. Mas se você cruzar os braços, Deus trabalha. Pegou aí? Enquanto você estiver assim, vai me pagar, Deus falou, bom, se Ele vai te pagar, então não te devo nada. Agora, quando você diz assim, Deus, não vou cobrar dele não. Deus fala, filho, você acaba de entrar na minha folha de pagamento, estou programando aqui para você. Vai entrar na tua conta, filho. A bênção, a restituição está chegando na tua vida. Isso vale para tudo, nem tudo. Quero finalizar. Tem coisas que Deus não vai fazer no nosso lugar. Tem coisas que nós temos que fazer. Vou dar um exemplo para finalizar. O apóstolo Paulo, certa vez, foi preso, amarrado, e naquele momento foram chicoteá-lo. Mas quando o carrasco veio para chicotear, Paulo fala assim, tire uma dúvida, você acha que é lícito chicotear um cidadão romano? Só te contextualizando, havia uma lei que privilegiava o cidadão romano, era o cidadão de primeira classe. Cidadão romano não podia ser preso por qualquer um, não podia ser nem julgado por qualquer um, somente em Roma, somente por romanos. Paulo estava numa província que não era romano, foi preso por pregar o evangelho, e ele fala, viu, vocês podem chicotear cidadão romano? Na hora que ele falou isso, o homem arregalou o olho e falou, não, por quê? Você é? Ele falou, sou. E você podia ser cidadão romano comprando a cidadania, ou você podia ser de nascimento, que era muito mais valorizado ainda. E aí aquele carrasco manda chamar o bambambam da cidade e fala, rapaz, o homem é cidadão romano. E o chefe da cidade vai lá e diz, você é romano? Olha, eu paguei uma soma de dinheiro muito alta para adquirir a cidadania romana. E Paulo fala, eu sou de nascimento, eu sou um pouquinho melhor que você. Então o homem solta Paulo e pede perdão e fala, por favor, nos perdoe, não conta para ninguém, porque se Roma descobrir que nós prendemos um cidadão romano, é capaz da gente morrer tudinho aqui. Existem certas coisas que não é Deus que vai descer da terra e vai garantir justiça na sua vida. Você está entendendo? Quando nós falamos dessa mensagem de justiça, deixa nas mãos de Deus, eu não estou dizendo que hoje à noite o teu vizinho pode entrar na tua casa, levar o que você quiser e você não vai falar nada. Eu não estou dizendo que alguém vai agora suprimir os direitos que nós temos como cidadãos brasileiros e você não vai falar nada. Porque tem gente que torce esta mensagem. O apóstolo Paulo fez valer a cidadania terrena dele. Ele sabia que era cidadão dos céus. Mas ele, no momento apropriado, da forma certa, sem violência, ele fez valer a cidadania dele. Se é para você fazer, faça. Se existe uma injustiça dentro de mim, conserto. Se estão vindo fazer uma injustiça comigo, e eu tenho direitos legais no meu país, vou fazer valer os meus direitos. Se eu vejo uma injustiça do meu lado, com um irmão, com alguém que eu conheço, está em mim ajudar, vou ajudar e vou tentar consertar essa injustiça. Meu irmão, te ajudo. Agora, se essa justiça é além de mim, se essa justiça é além das minhas forças, se é algo da vida, se é uma pessoa que me machucou, está além de mim, então eu vou colocar nas mãos de Deus, e Deus fará justiça na minha vida. Eu quero que você feche os teus olhos, enquanto o grupo sobe aqui, eu quero orar por isso, quero aplicar essa palavra no teu coração. Feche os teus olhos nesse momento. Quero orar por você.
primeiro lugar, eu quero apresentar o nosso coração diante de Deus. Antes de olhar para o lado, antes de olhar para o passado, queridos, nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que reconhecer o quanto injustos somos, o quanto erramos nessa área. É preciso que nós nos arrependamos de palavras que tenhamos dito. É preciso que nós nos arrependamos de atitudes erradas. Eu quero te dar liberdade nesse momento. Liberdade para falar com Deus e para dizer: Deus, me perdoa. Deus, me ajuda a acertar a minha vida. Deus, me ajuda a corrigir esta injustiça. Tem uma área da minha vida que eu tenho sido constantemente injusto, que eu tenho errado de uma forma recorrente. O Espírito Santo está falando com você hoje. Decida acertar. Decida trazer justiça para a tua vida. Aquilo que está na tua mão fazer, decida hoje. Pai querido, eu oro por estes corações. Eu oro, meu Deus querido, por nós, Senhor. Temos dentro de nós uma natureza carnal. É verdade, Senhor, pecaminosa. Mas eu creio, Pai, aqueles que nasceram de novo, essas pessoas têm a tua natureza santa e justa. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor se mova dentro de nós. Ajuda-nos, meu Deus, a ter força espiritual para acertar aquilo que está errado. Ajuda-nos, meu Deus, a restituir. Ajuda-nos, Senhor, a pedir perdão. Ajuda-nos, meu Deus, a acertar situações que ficaram abertas lá atrás no nosso passado. Senhor, eu oro por acerto, Senhor. Eu oro para que o Teu Espírito Santo fale em cada coração, segundo a realidade de cada um, Senhor, e aquilo que está em nós, que possamos nos levantar para acertar as coisas. Pai, nesse momento nós também olhamos para o lado, olhamos para situações injustas ao nosso redor, e meu Deus, há coisas que nós podemos fazer, há coisas que nós podemos ajudar. Meu Deus, nós podemos ser a voz de alguém, nós podemos ser uma mão amiga estendida para alguém, nós podemos, meu Deus, ajudar pessoas ao nosso redor. E eu oro agora, Pai querido, dá-nos sensibilidade, envia-nos para acertar situações injustas, envia-nos para amparar viúvas e órfãos, envia-nos para amparar aqueles que hoje precisam, Senhor, de justiça em suas vidas. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. E Pai, eu quero orar agora de uma forma especial por pessoas que foram feridas, por pessoas que foram abandonadas, por pessoas que foram rejeitadas, por pessoas, meu Deus, que se frustraram com pessoas. Que venha a tua unção de cura, Senhor. Livra-nos de toda a amargura. Arranca, Senhor, toda a mágoa. Cura-nos agora. Dá-nos uma boa atitude, Senhor. Dá-nos a atitude de José. Dá-nos a atitude de Jacó. A fé de que o Senhor consertará todas as coisas. Eu oro, Pai. Nós queremos sair da folha de pagamento de alguns homens. Eu declaro, ninguém nos deve nada. Diga isso: Deus, ninguém me deve nada. Diga: Deus, ninguém me deve nada. Diga: Deus, ninguém me deve nada. Senhor, essa é a nossa declaração nessa noite. Nós queremos entrar na tua folha de pagamento, porque é muito melhor. Porque o Senhor fará o inimigo pagar, ou o Senhor nos restituirá, mas é muito melhor quando vem da tua mão, Senhor. E eu oro por esta pessoa que foi humilhada, que haja um tempo de exaltação, que haja um tempo, Senhor, de uma mesa posta na presença dos seus inimigos, mas que isso venha, meu Deus, da tua mão, ó Pai, que isso venha da tua parte, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Pai,
eu finalizo essa oração orando por pessoas que vivem condições injustas, além dos homens. Eu oro por pessoas com quem a vida tem sido injusta, pessoas que têm que lutar muito mais do que outros, pessoas que têm desvantagens na corrida da vida. Pessoas que foram convencidas que há algo de errado com elas. Pessoas que estão vivendo debaixo de complexos de inferioridade. Pessoas que não conseguem enxergar algo melhor. Que nessa noite elas possam ouvir aquela voz poderosa dizendo: você foi escolhido para que se manifeste na tua vida as poderosas obras de Deus. Uma obra de cura, uma obra de prosperidade, uma obra de avanço, uma família bendita, um futuro abençoado, uma descendência poderosa na terra. Você foi escolhido, e as obras de Deus se manifestarão na tua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te ajude hoje a parar de se ver como uma vítima e a começar a se ver como um escolhido, uma escolhida. Eu oro por você, eu oro pelo dia da virada, eu oro pelo tempo do milagre, eu oro pelo dia da exaltação, eu oro pela restituição do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Quem toma posse diz amém, eu recebo. Aleluia, aplauda o Senhor.